Olha, criança, nós estamos aqui, tá certo? Nós estamos aqui para comemorar a nossa Páscoa. E o título da história de hoje é, digam assim comigo, Jesus, nossa Páscoa. Jesus, nossa Páscoa. Agora nós vamos abrir a nossa Bíblia. Nós vamos abrir a nossa Bíblia. Abra aí quem puder. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B. Vamos lá, quem consegue abrir? É lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B. Achou? Novo Testamento, depois de Romanos. Depois de Romanos. Ó. Passou Lucas, Mateus, aí. Vá. João, aí tem Atos. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B. Romanos, depois é Coríntios. Isso, agora procura o capítulo 5. O capítulo já sabe, né? O número maior. O versículo, pronto? Versículo 7 que diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vocês vão falar comigo. 1, 2, 3. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aí vocês vão dizer assim: 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então aqui, 1 Coríntios está dizendo o quê? Que a nossa Páscoa é quem? Isso, quem é Cristo? Jesus, o Filho de Deus, não é? Então, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus foi sacrificado por nós, amém? E isso eu li aonde? Foi em qualquer livro? Não. Foi na Bíblia, a palavra de Deus. Então, a história está aqui, ó. Nesse presente. Alguém quer esse presente? Esse é o presente da Páscoa. O maior amor do mundo está aqui dentro desse presente. Então, já que vocês disseram que querem receber esse presente, eu vou dividir com vocês, tá certo? Eu posso abrir? Pode! Então, eu vou abrir para compartilhar com vocês o presente da Páscoa, o maior amor do mundo. Digam assim comigo, João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesta manhã, você está recebendo o presente da Páscoa, que é o maior amor do mundo, é o amor de Deus. Para falar em Páscoa, a gente tem que falar em Cordeiro. Cordeirinho da Páscoa, o que trazes para mim? Amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa, que trazes para mim? Amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Muito bem. Então, o Cordeirinho da Páscoa está aqui para dizer para vocês que no dia como hoje, no dia do domingo, aconteceu algo maravilhoso, um grande milagre aconteceu. Eu vou contar para vocês já já. Hoje é domingo de Páscoa. Segura aqui, por favor. E a história começa assim. Para a gente falar em Páscoa, a gente precisa falar do povo de Deus. No Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, fala sobre este povo, o povo de Deus que estava preso. O povo de Deus estava preso, gente. Os hebreus estavam escravizados. Me presta aqui essa fita.
Por favor, eles estavam presos, eles estavam escravizados. Sabe por quem? Por um malvado chamado Faraó. Isso mesmo, ele escravizou eles, eles tinham que trabalhar. E crianças, cada vez mais que eles trabalhavam, mais eles se multiplicavam. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre o seu povo. Então, eles estavam ali trabalhando, não recebiam o pagamento do seu salário. Mas Deus estava abençoando. Mas aí Deus levanta um libertador. Como é o nome do libertador? Moisés. Deus levanta o libertador Moisés. E Deus fala com Moisés. Moisés, eu vou enviar 10 pragas. Isso mesmo. E aqui eu vou mostrar para vocês como aconteceu. Ó. Deus foi necessário enviar 10 pragas para quebrantar o coração de quem? Faraó. Que estava duro de tanta maldade no seu coração. Então vamos lá. Alguém sabe qual foi a primeira praga? As águas se tornaram em sangue. Isso mesmo. E aí Moisés pedia para Faraó para deixar o povo de Deus ir. Ser liberto e buscar a presença do Senhor. Mas Faraó não deixou. Faraó não deixou. Quem quiser falar, pode falar. Faraó não deixou. E ali o coração dele estava duro, muito duro. Então foi a primeira praga. Segura aqui, por favor. Agora vamos para a segunda praga. A segunda praga foi das rãs. Encheu-se de rãs, crianças, por todo o Egito. E assim, mesmo assim, Faraó continuava com o coração duro. Depois Deus envia qual praga? A terceira praga, a praga dos piolhos. Alguém sabe o que é piolho? Eu sei. Fica no cabelo, coçando, né? Pois é, pois Deus enviou essa praga no couro cabeludo do povo lá. Mas no povo de Deus, não, viu? Na Bíblia diz que essas pragas não atingiam o povo de Deus, que era temente e fiel a Deus, mas só para o povo que era mau. Isso que estava fazendo maldade com o povo de Deus. Então, ali, só sobre os egípcios, tá certo? O piolho. Agora vamos para a próxima praga. Tem que segurar, tá certo? Segure assim na sequência, por favor. Obrigada. Agora é o número 4. Agora é a praga das moscas. É bom a mosca? Não. Imagine muitas, milhares de moscas. Pois foi essa praga que foi lá para o Egito. Atingiu o povo de Deus? Não. Só os egípcios. Agora vamos para a quinta praga. Qual é a quinta praga? Eita, crianças, morreram vários animais. Olha aqui, ó. Oh, as ovelhas, os animais morreram ali na quinta praga. Da praga e da desobediência de Faraó. Agora vamos para a sexta praga. O povo se encheu de feridas. Isso, muitas feridas se coçando. Mas o povo de Deus estava com essas feridas? Não. Só os egípcios. Depois vem a sétima praga. Cai fogo do céu. Fogo e saraiva. Muitos. Depois vem a oitava praga, crianças. Meu Deus, muitos gafanhotos ali, viu? Enchiam ali o Egito. Depois veio a nona praga, a praga da escuridão. E agora, falta mais alguma praga? Falta. Por quê? Porque Faraó continuou com o coração duro. Então, Deus falou com Moisés para que o povo de Deus, sabe o que tem que fazer? Pegar um cordeiro, sacrificar, matar. Pegar o seu sangue e botar na porta da sua casa. É o anjo da morte. Isso. E ali a morte dos primogênitos. Então pegou o sangue, depois pegou não matou, né? O cordeiro não tirou o sangue dele, não botou na porta? Sim. Isso. E aí pegou o cordeiro e foi assar, botou para assar. E aí as pessoas tinham que ficar presas dentro da sua casa. E ali, dentro da sua casa, aqui dentro da sua casa, com a porta fechada, com o sangue do cordeiro, as pessoas tinham que ficar dentro comendo pão e ervas amargas. Pega isso. Peraí que eu vou pegar.
Então, tem o que o povo de Deus? Para se proteger da 10ª praga, pegar o sangue na porta, entrar dentro da sua casa e comer pão sem fermento e ervas amargas e o cordeiro assado. E tinha que comer o cordeiro todinho. Não podia deixar para o outro dia, não, senão era desobediência a Deus. Deus estava dizendo que era para comer o cordeiro todinho. Outra coisa, se a família fosse pequena, tinha que dividir esse cordeiro. Tem que trabalhar a divisão. Não podia comer, que depois ficar doente, né? Então Deus disse que se a família fosse pequena, tinha que dividir o cordeiro com outra família. Mas se a família fosse grande, esse cordeiro era para dividir entre a família. Então, eles fechavam a porta e com a proteção do sangue do cordeiro, eles estavam dentro das suas casas, ficavam dentro das suas casas presos, tá certo? Não podia sair. Não podia sair, porque estava passando o quê? O espírito da morte. Isso, a 10ª praga, a praga dos primogênitos. O que é primogênito? Primogênito é o filho. Todo primeiro filho a nascer daquela casa ia morrer, se não tivesse o sangue do cordeiro. O povo de Deus obedeceu? Obedeceu. Então, o que aconteceu? Deus trouxe o quê? A libertação. Glória a Deus, achei. Deus trouxe a libertação para o povo de Deus. Mas os egípcios, o que aconteceu? Dentro da casa dos egípcios tinha o que? A morte dentro da casa dos egípcios. E aí, o povo de Deus passou a primeira Páscoa dentro de casa, comendo o quê? Pão sem fermento, bem fininho, ervas amargas e o cordeiro como? Assado. Não podia ser cozinhado, tá? Tem que ser assado. Tá bom? Agora, vamos fazer assim. Passou o tempo, muitos anos depois, nasceu Jesus, o Filho de Deus. Aí João disse assim, João, quando viu Jesus vindo, João, capítulo 1, versículo 29. Ele disse desse jeito, vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar o versículo. Tá aqui. Ele disse assim, João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João falou isso para Jesus. Olha aí, gente, vem o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. E assim, Jesus veio. Sabe como foi que Jesus veio? Jesus entrou em Jerusalém, na festa da Páscoa, assentado no jumentinho. Diga assim, jumentinho. Jumentinho. Jesus entrou numa carruagem chique? Não, num jumentinho. Porque Jesus era simples. E as pessoas pegaram ramos e disseram assim, Hosanas, Hosanas. E disseram Hosanas ao Filho de Deus. Hosanas ao que vem em nome do Senhor. Vamos dizer, Hosanas ao que vem em nome do Senhor. Então assim Jesus entrou. Depois que Jesus entrou na cidade de Jerusalém, ele chamou os seus discípulos para uma ceia, para um jantar. E ele estava preparando assim os seus discípulos, seus 12 discípulos. Olha, eu vou me preparar para a minha morte, eu vou morrer. Então, esse pão, ele levantou o pão e abençoou, orou pelo pão e disse, este pão é o meu corpo que é partido por vós. Aí os discípulos ficaram, Jesus vai morrer. Aí depois, criança, ele disse, este aqui é o vinho, é o meu sangue que será derramado sobre vós. Os discípulos ficaram assim, não queriam perder Jesus, não queriam que Jesus morresse, mas Jesus tinha que morrer. Porque ele era o quê? O Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Então, Jesus ceou com seus discípulos. Depois que ele ceou, ele foi orar. Deixa eu mostrar Jesus orando. Jesus foi orar. E ali ele orou. E ele disse a Deus, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. O que é isso? O cálice do sofrimento que ele ia passar. Mas ele disse assim a Deus, cumpra-se em mim, ó Deus, a tua vontade. E cumpriu, não foi? E sabe o que aconteceu quando ele terminou de orar? Ele disse, eis aí o que me trai. E quem foi que chegou? Chegou Judas, que traiu, Jesus com 30 moedas, ainda deu um beijo. Judas deu um beijo e Jesus vai dizer assim, olha, esse aqui que eu estou dando um beijo é esse que é o que é para vocês matarem Jesus. E Jesus foi vendido por quantas moedas? 30 moedas. Aí depois
Foi lá vem Júlio Foi? E Jesus foi preso. Jesus merecia ser vendido? Não. Ele merecia ser preso? Não. Mas ele foi. E prenderam Jesus. E depois que prenderam Jesus, aí foram perguntar a Pedro: Pedro, você conhece esse Jesus? Perguntou a Pedro, criança, 3 vezes. Após Pedro negou 3 vezes. Depois que Pedro negou 3 vezes, o galo cantou: Cocorococó! E o galo cantou. E depois que o galo cantou, aí ó, Jesus, ele foi chicoteado. Ele merecia ser chicoteado? Não. Jesus não merecia sofrer, mas com o cordeiro mudo, ele morreu, crianças. E ali deram para ele a coroa de ouro, uma coroa de espinhos que furou a sua cabeça, não foi? Com certeza. Depois deram uma cruz para ele carregar. Eita, desculpa, você quereu? Para ele carregar. E muito pesada essa cruz. Aí Jesus foi carregando. E aí colocaram ele numa cruz. E colocaram como? Amarrado foi? Não. Com pregos. Ali, ó, juntaram seus braços, suas pernas e prenderam Jesus com prego. Olha, criança, imagina aí. Meu Deus, misericórdia. Qualquer cortezinho dói, imagine, ó. Prender você com pregos, mas fizeram isso com Jesus. E depois que fizeram isso com Jesus, sabe o que fizeram? Lançaram sortes. Um dado, né, pra você para jogar e para ver qual é o número que vai dar. Após lançaram sortes, sabe para quê? Porque tiraram as vestes de Jesus, pegaram o fio de escarlate que Jesus vestia, como se fosse um lençol assim vermelho que ele vinha, e estavam lançando sorte porque queriam essa roupa de Jesus. Misericórdia, mas foi isso que aconteceu com Jesus. E depois que Jesus, ó, tombou a cabeça, pegaram a lança e furaram Jesus para ver se ele estava morto de verdade. E Jesus já tinha morrido. Jesus morreu. Então Jesus morreu entre 2 ladrões, ó, lá no Gólgota. E ali estava Jesus. Oh, crianças, mas foi necessário ele morrer. Ele morreu numa sexta-feira. Passou a sexta, passou o sábado. Quando foi no domingo, um dia como hoje, domingo, o que foi que aconteceu no terceiro dia? Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Então, criança, a Páscoa, a verdadeira Páscoa é isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B, diz o quê? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Jesus foi sacrificado por nós. No Antigo Testamento, foi Jesus que foi sacrificado? Não, foi um cordeiro, um animal mesmo. Então, primeiro, no Antigo Testamento foi um cordeiro que foi morto, pegaram seu sangue e colocaram na porta, assaram ele para jantar. Mas no Novo Testamento, o Cordeiro de Deus foi Jesus. Amém? Aprenderam? A Páscoa de vocês é quem? É o coelho ou o cordeiro? O cordeiro. Ela queria dizer cordeiro. O cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero dizer que o coelho é que é a Páscoa. Mas isso aqui foi criado pelo homem, viu? Não foi por Deus. Mas a verdadeira Páscoa, a Páscoa cristã, é o cordeiro. Vamos lá dizer comigo, João, capítulo 1, versículo 29. Parte B. Que diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então a nossa Páscoa é Jesus. Amém? Glória a Deus.